Olá, tudo bem? Agora a gente vai voltar a ter aqueles vídeos onde apenas 100 pessoas virão, já que muitos não sabem, mas eu tinha feito, antes de ter feito aquele vídeo que teve, até hoje tem 13.500 acessos, eu tinha feito 10, 15 vídeos que não chegaram a 100 visualizações. Então até brinquei lá no Facebook, né, depois, que se cada pessoa que tivesse ido para a América, ou que quer ir para a América, ou que um dia esteve na América, tivesse a mesma preocupação e o mesmo interesse de conhecer a América, conhecer aquilo que acontece no Brasil, possivelmente o Brasil seria diferente e possivelmente as pessoas não teriam que imigrar. Então eu coloquei isso no Facebook e aí as pessoas, algumas não entenderam aquilo que eu falei, mas foi só tipo assim, uma provocação. Mas até é compreensível que as pessoas não tenham tanto interesse ou não consigam entender aquilo que acontece no Brasil, porque qualquer país precisa de uma elite pensante, né? De uma elite que proponha os problemas e que tente achar soluções, né? Artistas também, né? Escritores, pessoas assim. Mas o Brasil não tem, né? O que existe é uma elite que vende propaganda. Então todo o pessoal que hoje escreve, né, em jornais ou escreve livro, ou dá aula, são pessoas que são ligadas ao partido. E quando eu falo partido, eu não quero dizer o PT ou o PSOL, né, ou o PSTU ou o PCdoB. O partido, para mim, é todo aquele grupo de pessoas que está ligada a todo esse movimento de esquerda, que sabe das coisas que acontecem e se calam. Então, como o Brasil não tem uma elite pensante onde o povo possa, digamos, né, se espelhar ou copiar, né, aprender alguma coisa, a gente só tem propaganda. Isso desde a década de 70, né? E quando chega uma pessoa que quer falar alguma coisa que não tem a ver com política, essa pessoa, mas sim com os problemas do Brasil, a pessoa é taxada e é tirada. Mais ou menos como acontece com a Raquel Sherazade, que ela não tem uma visão partidária, não vota, não quer, digamos, eleger né, nenhum político, né, apenas faz o seu trabalho, mas só o fato dela pensar e dela falar sobre o Brasil sem ser desse viés partidário, ela incomoda. Mas para chegar na Raquel Sherazade, a nossa princesa, e no Boechat, aquele bosta, antes de falar sobre isso daí, eu quero falar sobre como que se dá o processo. Então, além dessa elite que nós não temos, nós temos, como eu disse também, um grupo de pessoas que faz o papel de uma elite pensante e que divide a vida, a sociedade, entre dois grupos e duas ideias. Então, existe o bem e o mal. O bem são eles, que são aqueles que trabalham para a causa marxista. Tanto faz se a pessoa comete crimes ou não, ou se ela rouba ou não, ou se ela mente ou não. Se ela faz isso em nome do partido, ou talvez se ela pense que ela está fazendo isso em nome de um país melhor, usando o partido, né? Isso não interessa. Interessa que ela está errada. Mas ela é vista dentro dessa ótica que a gente vive, dessa, digamos, a atmosfera marxista, ela é vista como o bem. E toda pessoa que critica
eles, mesmo que não roube, não mate, não minta, seja honesta, etc, 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 é visto como mal. E o meio que essa elite usou para domesticar as pessoas, o povão, foi o método de inserir palavras, né, chavões, frases feitas, etc. Isso a gente pode dar o nome também de politicamente correto. Que eu até fiz uma frase, né, no Facebook que fala sobre isso. O politicamente correto é a forma que os medíocres usam para interromper o raciocínio daqueles que cometem o crime de pensar. Foi a invenção que os intelectuais criaram para munir a massa ignorante de ovelhas para desprezar qualquer outro tipo de pensamento que não seja o pensamento do partido. Então, assim, cara, a primeira coisa que você tem que fazer para construir, digamos, um país melhor, cara, é você ser uma pessoa melhor. É você entender a vida, entender o Brasil, para depois você buscar soluções, para depois você passar para as pessoas, muito menos se manifestar na rua. Por exemplo, muito se falou sobre a Copa do Mundo, né? Muita gente estava puta, enfim, se com o PT e tal, não sei o que. Vocês perceberam aquilo que o PT fez, cara? Teve uma passeata, agora dia 15, né, em São Paulo, 15 de maio, que foi contra a FIFA. Os mesmos black blocs que eram classificados por alguns de direita e esquerda, e eu já falo aqui o que eles são, estavam lá para criticar a FIFA, que não roubou o nosso dinheiro. Quer dizer, quem tem o poder de concentrar as pessoas é quem cria, digamos, o discurso que vai te convencer. Então, a primeira coisa para que você não se confunda, cara, e para que você tente construir, digamos, um país melhor, cara, é você se educar. Isso consiste em você ler, em você buscar amigos que tentem de verdade pensar, é tentar saber quem está falando o quê. Eu vou te contar um exemplo. O Wagner Moura, que apoiou os Black Blocs, diz que tem uma onda conservadora chegando e que ele não gosta disso. E também disse que vai sair do Brasil por causa que o PT é muito ruim. Bom, você tem que lembrar de que o Wagner Moura, primeiro, ele ficou 10 anos sem criticar o PT de verdade, né? Sem falar as coisas que deveriam ser ditas. Ele apenas tomou, digamos, uma posição também de esquerda, mas um pouco diferente. E apoiou os Black Blocs, que pensam da mesma visão marxista que eu estava falando, que é aquela de que eles podem, que eles por eles terem, digamos, o monopólio da virtude, eles podem quebrar tudo, né? E podem fazer um monte de coisa sem ter que, digamos, né, mostrar, né, um caminho, sem ter que apontar o erro, os nomes das pessoas que erraram. Eu não sei se eles são pagos pelo PT ou não, mas eles não são diferentes do PT. Eles não são diferentes do PT, eles têm os mesmos inimigos, a polícia e o Estado, tanto quanto o PT tem. Quanto menos poder tem o Estado, ou seja, né, a nação, as leis, as pessoas que trabalham pelo Estado, mais poder tem o partido que está no Estado. Então, por toda essa falta de uma elite, por toda essa vontade que o partido tem de deixar as pessoas mais burras e de controlar as pessoas através das palavras,
é que o Wagner Moura é, no mínimo, um cara confuso, certo? Então, você tem que sempre tentar pensar o que as pessoas estão falando, de que lado as pessoas estão falando, e se elas não apontarem os nomes e os fatos, não vale, bicho. Você pode ficar muito puto, você pode ser uma pessoa muito honesta, mas não fale palavra apartidária. Não fale, cara. Dê nome às coisas, dê fatos, estude. Então, vamos pensar aquilo que aconteceu lá com a Raquel Sherazade e com o Boechat. O Boechat fez um vídeo meses atrás, um ano atrás, antes de que os Black Blocs chegassem. E ele, vendo as manifestações, ele disse que deveria ser usada violência. Pois muito bem. Qual foi a repercussão da mídia quando ele falou isso daí? Qual foi a repercussão? O que que o partido falou? O que a deputada Jandira do PSDB, do PCdoB falou? A mesma que falou contra a Sherazade. O que a imprensa falou? Nada. Não falou absolutamente nada. Ele estava claramente incentivando a violência. Ele estava vendo, digamos, passeatas e ele estava dizendo que essas passeatas deveriam ser violentas. Até que depois disso, isso foi antes que os Black Blocs surgissem. Depois disso, eles surgiram até que gerou a morte do Santiago. Pois muito bem. Qual foi o comportamento da imprensa, do partido, de todo mundo antes que a Sherazade falasse aquilo que ela falou? Quando foi amarrado aquele cara no poste. Qual foi o comportamento de todo mundo contra a Sherazade? Todo mundo criticava a Sherazade, na verdade, antes de que ela falasse aquilo. E ela só estava apontando os problemas do Brasil, estava pensando no Brasil, mas não estava pensando na visão marxista deles, que existe o bem num partido e o mal numa elite, ou numa classe, ou numa raça, ou num sexo, né? No caso, né? Os homens. Não, ela estava apenas tentando pensar o Brasil de maneira honesta. Pois muito bem. Quando aconteceu aquela frase da princesa Sherazade, que eu até não concordo muito com a frase, todo mundo da esquerda que está infiltrada na mídia, nas universidades, enfim, todo mundo foi contra a Sherazade, sendo que eles fazem a mesma coisa há anos. Quem protege bandidos são eles. Eu acho que você amarrar um cara no poste e você bater nele, você já é um bandido, ok? Então, vamos supor que as pessoas que amarraram o cara no poste sejam também bandidos. Pois muito bem, a esquerda protege bandidos desde sempre. A Dilma agora liberou 80 mil presos, não é isso? O Jean Willis, que a gente chama de Jeanus Willis, ele quer fazer com que os traficantes de drogas também não sejam mais criminosos quando a droga for liberada. Então é o seguinte. Aí depois disso começou, digamos, a surgir, digamos, quando aquele Boechat, né, de maneira cínica falou que a culpa da morte daquela moça lá no Guarujá tinha sido também culpa da Sherazade. Isso foi de um cinismo absolutamente grotesco, diabólico, né, cara? Porque o mesmo cara que nunca pensou em nenhum tipo de pensamento em prol do Brasil, mas a única maneira com que ele tinha de tentar mudar o Brasil era incentivar a violência, daqueles que já estavam vindo pronto para a violência. Esse mesmo cara culpou a Sherazade
por um fato totalmente diferente, muito longe daquele fato lá do homem amarrado lá no poste. Então assim, antes de você, então assim, cara, você quer mudar o Brasil, cara, você tem que ver, você tem que classificar as pessoas. O que essa pessoa fez? Você tem que se unir às pessoas que são boas, cara. Entendeu? Muito mais difícil, mas muito mais corajoso e inteligente você pensar, gastar meses pensando e proteger, no caso, a Shahrazad, que no caso representa a liberdade da imprensa, do que você simplesmente achar que com meia dúzia de clichês você vai salvar, cara. Então, e também a gente pode esquecer que a mesma esquerda que culpa a mídia por ser golpista, você sempre tem que falar o seguinte: se alguém culpa, né, alguém de alguma coisa, você tem que ver, você tem que pensar, não só, digamos, achar que a pessoa tem digamos, né, o direito de culpar. Não, pesquisa, cara, pesquisa. A esquerda fala que a mídia é golpista. Muito bem. A Folha de São Paulo tem 30 pessoas trabalhando, tem 30 pessoas, tem 500 pessoas que se formaram, que têm o dever de trabalhar, na verdade, que tem, no caso, o dever de achar por que existe a violência, quais são as causas, quais são os culpados. Qual foi o papel da Folha de São Paulo nesse caso da moça, aquela moça morta na Guarujá? Foi negociar o vídeo de alguém que estava presente no local, que em vez de salvar a moça, ou em vez de tentar pelo menos parar, foi lá filmar. O papel da Folha de São Paulo foi negociar com um cara que é cúmplice do banditismo. O cara que estava filmando lá podia ter feito alguma coisa, não fez. O que é que a Folha de São Paulo fez em nome de mostrar violência? Foi negociar com o cara que havia feito a filmagem. Então, a Folha de São Paulo colocou esse vídeo no UOL, o UOL e a Folha são parceiros, e o Boechat teve destaque para criticar a Shahrazad dentro do UOL. Então, são esses pequenos detalhes que você tem que pensar, cara. Tem que pensar. Você tem que pensar e ver de que lado estão as coisas. E também, não se esqueça de que o dia que o Lobão foi lá no Roda Viva, um cara falou para ele que o Black Bloc era de direita. Então você vê. Então volta lá naquele ator lá, volta lá no Wagner Moura, que defende Black Bloc, que esteve com a Marina, que é de esquerda, que é contra o PT, mas diz que tem uma onda conservadora chegando e que ele não gosta disso. Quer dizer, é uma esquizofrenia total, meu amigo, total. Ninguém sabe de nada. Para você, então repito, velho, para você tomar posição sobre o Brasil, meu amigo, estude. Mas assim, estude assim. Pergunte para o seu professor, por exemplo, qual que é o pensador que pensa o oposto de você. Pelo menos que ele cite, digamos, um nome, entendeu? E aí você pergunta para ele depois, mas por que você não fala sobre ele? Aí você vai saber qual é, digamos, a corrente que a sua escola tem, entendeu? Então, assim, infelizmente, velho, depende muito de você, meu amigo, depende muito de você. Porque se você for depender da mídia, da imprensa, dos intelectuais, das escolas, assim, de gente que ganha 15 mil reais para não falar bosta nenhuma, para só propagandear as pautas do partido, você está fudido, cara. Isso aí, princesa Raquel Shahrazad, we love you. Boechat, eu te conheço, meu amigo, eu te conheço.